Eu já estou em outro computador e agora você vai ver como é feita a instalação de um driver manualmente em um computador que acabou de ser formatado, tudo bem? Então, recapitulando aqui, o que a gente fez? Eu peguei esse computador para formatar, eu identifiquei o modelo da placa-mãe. O modelo da placa-mãe é uma ASUS P5VD2MX. Eu entrei no site da ASUS, né, no site do fabricante da placa-mãe, e fiz o download dos drivers necessários para estar fazendo a instalação manualmente agora, depois de formatar o computador, tudo bem? Então, depois da formatação, como você já viu anteriormente, o Windows pode não reconhecer um dispositivo e, consequentemente, não instalar aquele driver, né? Então, agora você vai ver como será feita manualmente a instalação desse driver. Só lembrando que o driver tem que ser do mesmo sistema operacional, que foi no caso do XP, né? Deixa eu só vir aqui no site da ASUS. Então, eu entrei aqui no site da ASUS, modelo P5VD2MX. Sistema operacional, escolhi o XP, tá? O sistema tem que ser 32 bits, porque o meu computador é 32 bits, tudo bem? Se você identificasse que o computador fosse 64 bits, então você iria vir aqui Windows XP 64 bits ou Vista 64 bits, tudo bem? Então, feito isso, a gente faz o download dos drivers, né? Antes da formatação. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar no gerenciador de dispositivos para estar visualizando quais drivers que não foram instalados pelo Windows, né? Ou seja, que a gente vai ter que fazer a instalação manualmente desses drivers. Então, eu vou entrar aqui no gerenciador de dispositivos. Então, como você pode ver, o drive de rede não foi instalado pelo Windows, né? Aqui o adaptador de rede e o controlador Ethernet, com ponto de exclamação na cor amarela, tudo bem? Então, quando você vê um ponto de exclamação ou um ponto de interrogação na cor amarela, como você está vendo aqui nessa imagem, então o Windows está te informando que aquele drive não foi instalado, né? Então aquele dispositivo não irá funcionar corretamente, tá? Bom, primeiramente, a gente vai fazer a instalação do drive de rede, tudo bem? Então o que a gente vai fazer agora? É só clicar aqui no adaptador de rede, escolher o controlador Ethernet, que é o responsável pela internet do nosso computador. Então a gente selecionou o controlador Ethernet. Agora a gente clica com o botão direito do mouse, é bem simples a instalação do driver, tá? Clique com o botão direito do mouse em atualizar driver. Então agora ele vai abrir uma janela de assistente de instalação do driver. Então ele abriu a janela aqui e a primeira pergunta que ele faz para a gente é se a gente quer que o Windows se conecte ao site do Windows Update para procurar o software para a gente, né? Então tem três opções: sim, somente desta vez; sim, agora e sempre que me conectar a um dispositivo; e não, não agora, tá? Como a gente vai instalar um drive de rede, não faz muito sentido essa primeira opção, visto que a gente precisaria da internet para estar se conectando ao site, né? Então a gente vai escolher a terceira opção, não, não agora, tá? Na verdade, as três opções a gente sempre vai escolher não, não agora. Então selecionamos aqui a terceira opção, clicamos em avançar. Bom, então nessa janela, caso você tenha um CD com os drivers instalados dentro desse CD, então aqui ele indica o seguinte: se o hardware tiver sido fornecido com CD ou disquete de instalação, insira agora, tá? Por quê? Porque aqui existem duas opções: ele vai fazer a instalação manualmente desses drivers ou vai instalar de uma lista ou local específico, tá? Como a gente não tem esses drivers no CD, a gente vai escolher a segunda opção: instalar de uma lista ou local específico, que é no caso do pendrive, né? Uma coisa mais específica. A gente clica aqui em avançar. Bom, aqui nessa terceira janela, agora você vai procurar por esse driver, né? Se ele tiver em um pendrive, aqui é só você incluir o local de pesquisa, você vai apontar para o Windows onde que está esse arquivo contendo os drivers, tudo bem? Então a gente seleciona aqui essa caixa e agora vamos clicar aqui em procurar. E agora eu vou indicar o meu pendrive. Vou aqui no meu computador. Meu pendrive está aqui nesta pasta.
Então aqui está a minha pasta drivers, ou seja, eu salvei os meus drivers dentro de um pendrive, né? Então todos os meus drivers estão dentro dessa pasta drivers aqui. Então vou selecionar aqui minha pasta e vou indicar o driver de rede para o Windows estar fazendo a instalação desse driver. Bom, aqui está o driver de rede. Selecionei o meu drive de rede, vou clicar em OK. Então aqui eu apontei para o Windows onde estava o meu drive de rede para ele fazer a instalação desse driver para mim agora, tá? Então agora é só clicar em avançar. Então agora está procurando esse driver. Veja que ele está instalando o driver agora para mim, né? Então a instalação ela é feita manualmente, mas na verdade quem faz é o Windows para a gente, tudo bem? Então é só isso, não tem muito segredo não, tá? Você indica o local onde está seu driver e o Windows vai fazer a instalação desse driver no seu computador. Então está aí, o Windows acabou de instalar esse software, né, o driver no meu computador. Então agora é só clicar aqui em concluir. Bom, então como você pode ver, o driver de rede já foi instalado no nosso computador. Então você vê o nome dele aqui listado já no gerenciador de dispositivos. Então agora só falta a gente instalar o drive de vídeo e esse dispositivo de sistema básico, tá? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai instalar então o drive de vídeo. Então o processo ele é o mesmo para qualquer instalação de driver, né? Qualquer driver o processo é o mesmo. O que vai diferir é só se a gente vai instalar ele de um CD ou de um pendrive, né? Ou se a gente passou uma pasta contendo os drivers para o computador, tudo bem? Porque a instalação por CD, o Windows vai procurar esses drivers no CD e vai instalar automaticamente. Então ele vai instalando e vai aparecendo algumas janelas autoexplicativas e você vai executando o processo, tá? Então a gente vai fazer manualmente a instalação desses drivers. Então a gente selecionou aqui o controlador de vídeo, vamos clicar aqui com o botão direito do mouse em atualizar driver. Bom, abriu a janela para a gente. Do mesmo jeito, a gente seleciona aqui não, não agora. A gente não vai se conectar ao site do Windows. Então, por que existe essa primeira opção? Porque o Windows ele possui um banco de dados com milhares de drivers, né? Então, ele vai se conectar ao site, vai tentar procurar o seu driver se tiver, se seu driver estiver ali naquele banco de dados, então ele vai fazer a instalação desse driver para você. Tudo bem? Mas a gente sempre vai escolher essa opção porque a gente já fez o download dos drivers, então não precisa que o Windows faça a instalação para a gente, né? A gente já tem esse driver em mãos e a gente só quer fazer a instalação manualmente desse driver agora. Então a gente seleciona a terceira opção, não, não agora. E vamos clicar em avançar. Bom, então abriu essa janela, então aquela coisa que eu falei, né? Se você tivesse um CD, você ia colocar ele no computador e então o Windows ia procurar por esses drivers e fazer a instalação, né? Ou automaticamente ou de um local específico. A gente vai escolher aqui um local específico e nossos drivers estão localizados dentro de um pendrive, tudo bem? Então agora é só clicar em avançar. Bom, aqui essa terceira opção, como você sabe, ela existe duas opções. A primeira é se você tivesse um CD, ele ia pesquisar por esse CD e fazer a instalação automaticamente, tá? Então, como a gente obtém esses drivers e estão dentro de um pendrive, a gente vai incluir um local de pesquisa para mostrar para o Windows onde que está localizado esses drivers, tá? Em uma linguagem mais leiga, tudo bem? Então a gente seleciona essa segunda opção e vamos clicar aqui em procurar. Bom, aqui está o meu pendrive. Então, dentro da pasta drivers, existem duas opções.
o drive de rede e o drive de vídeo. Eu vou escolher aqui o drive de vídeo. Vou clicar em OK. Então agora eu já apontei onde que estava o drive de vídeo para o Windows estar fazendo a instalação. E agora é só clicar em avançar que o Windows vai fazer a instalação desse drive para mim. Então, depois de ter clicado em avançar, o Windows irá fazer a instalação do drive de vídeo no nosso computador. Tá? Então, eu vou clicar aqui em cancelar, porque eu vou só mostrar como é feita a instalação de um driver. Então, a instalação do drive de rede, instalação do drive de áudio, instalação do drive de vídeo é a mesma coisa. O processo é o mesmo que você viu aqui no drive de rede. Tudo bem? Então, o que a gente fez? A gente fez o download dos drivers, instalou no pendrive, né? Transferiu para o pendrive. E agora a gente incluiu no local de pesquisa o nosso pendrive no nosso computador. A gente inseriu no computador e apontou para o Windows onde que estavam esses drivers, né? Então é simples. Você viu que o processo é simples, não tem muito segredo. Tudo bem? Então cliquei aqui em cancelar. Bom, o drive que falta é o drive de dispositivo do sistema básico, tá? O que é esse driver do dispositivo do sistema básico? Ele pode ser o driver de barramento PCI, pode ser o driver de leitor de cartão e outros drivers também, né, de dispositivos do computador. Então ele difere de computador para computador, tá? Então cada caso é um caso, tudo bem? Então você viu que o processo ele é esse aí, não tem nenhum segredo, é bem simples você estar instalando os drivers depois da formatação do computador, tudo bem? Então o processo de formatação do computador para esse sistema operacional chegou ao fim, tudo bem? Então a gente instalou o drive de vídeo, o drive de rede, né? Poderíamos também ter instalado o drive de áudio, tá? Então, depois de tudo feito, agora a instalação chegou ao fim, a formatação também. Mas antes de eu terminar essa videoaula, eu queria estar mostrando para vocês um software que vai ajudar muita gente no processo de aprendizagem, de instalação do sistema operacional XP no computador, né? Ele é um simulador de instalação do sistema operacional no computador, tá? Qual simulador que é esse? Bom, o simulador é o simulador de instalação do Windows XP 3.0, tá? Ele é um utilitário que irá ajudar a aprender como instalar o Windows XP no seu computador, tá? Ele é bem real e eu creio que vai ajudar muita gente, né? Visto que muita gente, na hora de instalar o sistema operacional pela primeira vez, pode acontecer algum erro, alguma coisa, então com esse simulador ele vai se familiarizar mais com o processo de instalação do sistema operacional, tudo bem? Então a gente vai fazer o download aqui desse simulador e vou estar mostrando para você como que funciona esse simulador. Então eu cliquei aqui em baixar agora. Vou clicar aqui em download. Na verdade a gente não precisa nem instalar, né? É só copiar ele para a área de trabalho que ele executa normalmente, tá? Então abrir a pasta onde que estava esse download. Eu vou somente copiar esse arquivo, né, o simulador, e vou colar aqui na minha área de trabalho. Bom, o simulador já está aqui na minha área de trabalho. E agora eu vou executar esse programa para você ver como ele funciona. Tudo bem? Então, dei dois cliques no mouse. E agora eu vou executar esse programa. Então veja que o processo é idêntico a uma instalação normal do Windows XP. Então está carregando a BIOS. Está pedindo para a gente pressionar alguma tecla para iniciar do CD. Veja que a janela também ela é idêntica à instalação normal, né? Aquela tela azul. Está carregando todos os arquivos. Claro que essa instalação é bem mais rápida do que uma instalação normal, né? É uma simulação, então logicamente é bem mais rápido também.
Então aqui é a tela de boas-vindas. Pressiona Enter para continuar. F8 para concordar com os termos de licença. E aqui espaço não particionado, então a gente cria partição também. C para criar a partição, né, para dividir esse HD. Vou dividir aqui, 1022, vou apertar Enter para criar. Sobrou um espaço não particionado. Vou apertar C para criar a partição. Vou apertar Enter para criar essa partição. Então temos a unidade C, a unidade D. Vou selecionar a unidade C, instalar o sistema operacional na unidade C. Formatar o sistema de arquivos NTFS. O programa vai estar formatando a unidade C. Agora o programa de instalação está copiando todos os arquivos. Veja que o processo é bem mais rápido, mas é uma simulação real, tá? É uma simulação idêntica à instalação do sistema operacional. O computador está reiniciando. Pressiona alguma tecla para iniciar no CD, a gente não pressiona nenhuma tecla, para que o Windows inicie normalmente. Então, como você pode ver, essa é uma instalação normal, né? Então pode ajudar muita gente no processo de instalação do sistema operacional, tá? Então eu vou clicar aqui em cancelar. Bom, então é isso. Espero que você tenha aprendido a instalar o Windows XP no computador e fazer a instalação dos drivers também no computador para o Windows XP, tudo bem? Se você tiver alguma dúvida em relação ao Windows XP, você pode entrar em contato comigo, que eu vou tentar esclarecer a sua dúvida para você, tudo bem? Então agora na próxima videoaula você irá aprender a instalar o sistema operacional Windows 7 no computador, tá? Muita gente prefere instalar o Windows XP, mas quem preferir instalar o Windows 7 irá aprender na próxima videoaula a instalar o Windows 7 no computador, formatar, particionar o HD e fazer a instalação do sistema operacional Windows 7, tudo bem? Então até a próxima videoaula.